conversar um pouquinho. Eu vou, via o WhatsApp nesse momento, conversar com o doutor Assir Marcondes, ele que é advogado especialista em direito agrário e do agronegócio. Doutor Assir, bom dia, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Falar Ikemes. Muito bom dia, Rafael. Prazer é todo meu conversar com o pessoal da Rede TV e todos os espectadores do Falar Ikemes. Perfeitamente. Doutor, vamos falar um pouquinho do crescimento e do endividamento rural, que causas e alternativas jurídicas, o que é possível fazer. O produtor está, nesse momento, nos assistindo agora, está lá endividado, desesperado, né? Porque não sabe o que fazer, não sabe os seus direitos. E o senhor está aqui com a gente justamente para isso, para tentar levar essa informação que é possível, dependendo da situação, claro, né? Reverter ela e voltar a respirar, ter crédito e voltar a produzir. Exatamente, Rafael. Essa semana mesmo a gente começou a ver notícias de que o endividamento das famílias brasileiras está batendo 80%. E com certeza isso vai ser um tema recorrente agora nas eleições. Mas falando das causas desse problema, principalmente no setor rural, nós temos aí a tempestade perfeita ocorrida no ano de 2023. A safra 23-24 ficou conhecida como uma safra para ser esquecida, principalmente pelo aumento dos custos de produção, do fertilizante, da amônia, da ureia, a partir da guerra da Ucrânia e também por conta das questões climáticas que atingiram aí o Vale do Jamari, como exemplo, de forma inesperada. O Vale do Jamari, todo o estado de Rondônia, costuma ter uma previsibilidade na questão climática e no ano de 2023 houve uma perda decorrente de falta de chuva e excesso de chuva no momento de colheita. Então hoje o que a gente vê são famílias e produtores rurais carregando endividamentos já há alguns anos. Então as causas aí, além de climáticas e de políticas e de geopolíticas, né, principalmente, a gente tem identificado muitas ilegalidades na concessão dos créditos, né, principalmente nos créditos de financiamento rural. Temos identificado juros abusivos, vendas casadas, concessão inadequada do crédito, e isso tudo vem gerando uma bola de neve que torna impagáveis essas dívidas que os produtores têm carregado aí nos últimos anos. Isso trava não somente o caixa dos produtores, né? Não é apenas a margem de lucro dos produtores que fica afetada. Toda a cadeia produtiva é afetada em razão dessas causas, né? Quando o produtor não consegue crédito, ele não planta. Se ele não planta, ele não paga suas contas, sejam elas com os seus credores, sejam as contas familiares, e isso gera um efeito dominó, um efeito borboleta que atinge toda a cadeia produtiva. As revendas, que a gente tem visto aí um aumento significativo das recuperações judiciais. Então, nesse contexto geral, a gente tem visto algumas alternativas que partem do governo, outras já partem de uma legislação que existe. Essa semana mesmo, nós tivemos a oportunidade de conversar, né, Rafael, sobre um projeto de lei que surgiu lá em 2023 para falar do endividamento rural. E esse projeto de lei ficou parado mais de 2 anos. Agora, nesse momento, voltou-se a conversar sobre esse projeto de lei, principalmente por conta da guerra do Irã, desde que começou a guerra do Irã. Tem uma matéria aqui, doutor, que eu vou pedir para colocar no ar agora a matéria, o texto, né, dessa PL, né, que volta a ser discutida no Senado, e importante ela, inclusive, né, outra matéria no site. Isso aqui é o gráfico, daqui a pouco a gente coloca ele para falar um pouquinho sobre isso, e aí a gente vai mostrar um pouquinho, doutor, porque a importância dessa PL lá no Senado, que está sendo volta a discutir, que é a PL 5.122 de 2023, que retornou à discussão. Fala um pouquinho para a gente a importância dela e quais benefícios sendo aprovada às pessoas que estão endividadas. Perfeito. Rafael, a situação é insustentável. Por isso que o governo tem que se movimentar na criação de novas políticas de crédito. Essa PL, ela tem uma ideia muito boa, que é conceder em torno de 30 bilhões. Esses 30 bilhões viriam do fundo do pré-sal, então não sairia diretamente do bolso dos brasileiros. E com a intenção de renegociar dívidas anteriores com juros reduzidos, que é o que é adequado para a atividade rural, e com prazos estendidos de 10 a 15 anos, a depender da categoria desses financiamentos. No projeto de lei, ele se aplicaria apenas aos contratos assinados até o dia 30 de junho de 2025. Porém, qual que é o porém disso tudo, né? A gente é apenas um projeto. A gente depende do legislativo atuar, a gente depende do legislativo aprovar essa legislação, e no ano de eleição presidencial,
isso se torna muito mais delicado. A oposição pode querer travar isso, pode dizer que é uma medida política, quando na verdade não é uma medida social e econômica necessária para os produtores rurais. Hoje o produtor rural precisa desse fôlego. No ano passado, nós tivemos a medida provisória 1314, muito conhecida, muito divulgada pelos bancos e cooperativas em geral, porém ela, na verdade, se mostrou como uma grande armadilha para os produtores rurais, porque ela não atende essa questão da redução dos juros adequados à atividade rural, tampouco o prazo que é necessário para o produtor quitar suas operações. E qual que é outro problema que a gente viu na medida provisória 1314? Os produtores que aderiram a ela, que assinaram as renegociações, muitas vezes tiveram as portas fechadas no momento de conseguir novos créditos. Esses novos créditos são extremamente necessários para a continuidade da atividade. Então, o projeto de lei ele tem uma alternativa à MP 1314 porque ele abre as portas, ele não exclui o produtor de novos financiamentos, tá? Mas, como eu disse, apenas um projeto de lei com um fundo possível que pode ser usado no futuro, e para o produtor não ficar se sentindo desamparado, é que a gente vem aqui comentar sobre as alternativas jurídicas que já existem no nosso ordenamento jurídico, leis já aprovadas, já consolidadas, inclusive no STJ, lá em Brasília, que aqui a gente sempre fala do Manual de Crédito Rural. Existe uma legislação, Rafael, que está aprovada há mais de 60 anos, um decreto-lei que foi aprovado lá em 1964, que já prevê a prorrogação das dívidas rurais como um direito do produtor. O STJ, como eu disse, já reconheceu esse direito como válido, e quando eu digo direito, quer dizer que não é uma opção do banco ou da cooperativa realizar essa prorrogação. Ela é obrigada a fazer o estudo de capacidade de pagamento do produtor para saber quanto tempo que ele precisa para pagar essa conta e continuar trabalhando. Inclusive, se ele precisar de carência de 2, 3, 4, 5 anos para aplicar os rendimentos na própria atividade dele, para calcarear o solo, por exemplo, e garantir que ele vai ter uma produção adequada nas próximas safras, ele tem esse direito também. O mais importante, o Manual de Crédito Rural também já garante a ele que ele faça essa prorrogação mantendo as taxas de juros originais. No crédito rural a gente tem um limite máximo aí de 12% ao ano para os financiamentos rurais, muitas vezes não é atendido pelas instituições financeiras, então o Manual de Crédito Rural limita essa questão dos juros, ou seja, não pode ser cobrado um centavo a mais de juros do que o contrato que está sendo prorrogado, e ao mesmo tempo ele garante que o produtor rural não tenha que dar uma terra a mais ou um avalista a mais para continuar com essa prorrogação. Hoje, na prática, porém, o que a gente vê são esses pedidos de prorrogação sendo sequencialmente, diariamente negados pelas instituições financeiras, e é por isso que tem crescido também o número de demandas judiciais que vão justamente buscar essa prorrogação e, ao mesmo tempo, a redução das dívidas por conta dos abusos que têm sido cometidos pelas instituições. Perfeito. Doutor, você me mandou aqui um gráfico, né? Dizendo, esse gráfico me fala o seguinte, é uma pesquisa, inclusive, para poder ser debatida pelos pré-candidatos, que é a questão do endividamento, né? 80% das famílias têm algum tipo de dívida, né? Tá até na tela agora. Fala um pouquinho sobre esse gráfico para a gente entender melhor ele e como é que se encaixa. As famílias têm a dívida, mas eles estão endividados ou a dívida porque criaram a dívida para comprar algo? Explica para a gente, por gentileza. As causas são diversas, Rafael, para esse gráfico estar demonstrando um endividamento aí que chega a 80%. Mas a grande maioria do endividamento, esse endividamento aí, ele conta tudo, tá? Endividamento de consumo, endividamento para trabalhar, que são questões diferentes, até conta de luz pode entrar nesse endividamento, tá? Então, o que a gente constata é que na maioria dos casos, esse endividamento ele decorre de dívidas bancárias. Então, cartão de crédito, cheque especial, ou seja, créditos assim que o brasileiro em geral usa para se manter durante o mês. Ele compõe grande parte desse endividamento. Isso decorre, pelas nossas análises, pela minha experiência, pelos meus 16 anos atuando nessa área de dívidas bancárias, de concessão de crédito inadequado, ou seja, o banco não faz uma análise de qual é o crédito que é mais adequado àquele cliente, o crédito que caberia no bolso desse cliente ou que caberia nos objetivos desse cliente. O que a gente vê na prática é o consumidor indo buscar um crédito na agência e, ao invés de ter o crédito mais adequado, por exemplo, um crédito
para ele trabalhar um crédito rural, muitas vezes é empurrado um crédito pessoal, que é muito mais caro para o produtor, para o consumidor. Isso significa que o banco está concedendo um crédito que é bom para ele, porque é caro, porque ele vai lucrar mais em cima dessa operação. Enquanto que, quando deveria haver uma análise da capacidade de pagamento, da capacidade de endividamento do produtor, isso é lei, inclusive lei federal desde 2020, está no Código de Defesa do Consumidor, isso não tem sido atendido. E a tendência é que, mesmo com políticas como o Desenrola Brasil, que veio depois das últimas eleições presidenciais, isso não seja resolvido porque é algo paliativo. A gente precisa atacar a causa desse problema, e a causa desse problema está justamente nas abusividades e na concessão de crédito inadequado a partir das instituições financeiras que buscam lucro, ao invés de cumprir a sua função social de conceder um crédito para melhorar a vida dos brasileiros. Perfeitamente. Doutor, é um assunto super interessante que a gente tem que debater cada vez mais, que é sobre a questão do endividamento aí das famílias da área rural. Uma vez que a gente está vendo o momento, até porque essa guerra no Oriente, ela acaba indo e voltando, né? A gente estava agora com 2 semanas de trégua, né? Mas parece que os países se desentenderam, começa novamente alguns ataques e novamente o Estreito de Hormuz, que até então estava liberado, passa a ser fechado e isso afeta diretamente o Brasil, e falando especialmente Rondônia, porque o Irã é um grande produtor de ureia, por exemplo, né? Um fertilizante que a gente usa muito aqui no estado de Rondônia e que acaba aumentando. Combustível é outro item que nós usamos muito, né? E que tudo depende do combustível, até porque o nosso estado é um estado terrestre, né? Para suas exportações. E assim, lamentável tudo está acontecendo. E isso implica em mais endividamento, implica em custos maiores aqui para o Estado. Exatamente, Rafael. A guerra do Irã, ela atinge diretamente a margem de lucro do produtor, porque ela aumenta de forma repentina e muito substancial o custo de produção, como você falou. Dando o exemplo da ureia. A ureia, desde que começou o conflito, o preço dela subiu 39% no porto. O que o produtor comprava por $545 a tonelada passou para $735. Isso é um aumento substancial que impacta diretamente uma margem de lucro que já está bastante afetada por conta de todo o contexto, principalmente da queda do valor do produto, né? Não adianta o Brasil ser o país das super safras quando essa safra que é produzida, ela está sendo vendida por um valor menor do que o custo de produção dela. E para além do exemplo da ureia, a gente teria da amônia, do nitrato, como você disse, do diesel também, que sofreu um aumento nas últimas semanas totalmente significativo e afetou diretamente a operação de muitos produtores aí de Rondônia. Em conversas com colegas, clientes que a gente atende aí na região, a gente percebeu até a dificuldade em comprar o diesel, né? Muitas distribuidoras fazendo uma cota dia, ou seja, limitando a litragem de aquisição do óleo por dia, por produto, por CPF, e tendo que comprar isso à vista, não tendo a oportunidade de comprar isso a prazo para pagar depois da venda da produção. Isso tudo vai enforcando o produtor rural e dificultando, consequentemente, a continuidade das suas atividades. Por isso é muito importante que o produtor conheça seus direitos, o de prorrogação, o direito de revisão das suas operações rurais também, para que ele possa, com isso, equilibrar suas contas, reestruturando esse endividamento que ele adquiriu para trabalhar. Não foi para consumir, não foi para comprar uma caminhonete, foi para trabalhar, produzir alimento para todos os brasileiros, para exportação. Os impactos disso na balança comercial a gente está cansado de saber, né? O tamanho do agro no nosso PIB. Então, sendo os profissionais mais importantes que a gente tem no Brasil, a gente tem que olhar para isso com muito carinho, dedicação e buscar a justiça. Perfeitamente. Começando aqui com o doutor Assir Marcondes, ele que é especialista em direito agrário e do agronegócio. Doutor, também sei que você nas suas redes sociais, né, compartilha assuntos como esse que a gente está debatendo hoje aqui, são vários, o pessoal pode acompanhar lá também. Exatamente, Rafael. Bom, diariamente estou compartilhando notícias, comentários, algumas orientações jurídicas gerais também lá no meu Instagram. É o @AssirMarcondes, deixo aí livre para quem tiver interesse me seguir. E se quiser mandar uma mensagem para trocar uma ideia, também estou disponível. Doutor, prazer em recebê-lo aqui. Obrigado por trazer esse tema super importante para ser discutido aqui no Fala de Chemis. Prazer é todo meu, Rafael.